Salve, salve família! Tranquilidade? Tô aqui de novo, mais um videozinho. Dessa vez um vídeo um pouco mais prático do que o último, né? O último vídeo foi sobre feedback e esse vídeo eu vou falar um pouco de um tipo de reunião que eu criei. É bem uma reunião, né? Mais uma dinâmica para a gente conseguir estimular a empatia e a colaboração, tá? Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, alguns avisos iniciais de sempre. O primeiro e mais importante, se você está vendo esse vídeo num período perto de quando ele está sendo publicado, eu fiz um desafio que eu chamei de Empresa Inquebrável. É um desafio de 10 dias, onde vão ter 10 aulas totalmente gratuito e é onde eu vou ensinar você a analisar o 360 da sua empresa, do ponto de vista interno, cultura, processo, fluxo de caixa, equipe, liderança, engajamento, colaboração, tem um monte de coisa. Vale muito se inscrever para participar. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, tá? Mas qualquer coisa é marcelopinasa.com.br, mas é só clicar no link aqui. Vão ser 10 dias e ele começa no dia 3 de fevereiro. Então se inscreve para ser notificado. Essa é a primeiro aviso. O segundo aviso é se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, ou se não, me procura lá no Instagram, que eu respondo dúvidas quase todos os dias, respondo por direct, respondo pelo box do Stories, e a gente vai conversando e eu vou te ajudando na medida do possível. E terceiro, como os vídeos normalmente são longos, aqui na parte da configuração, né, na bolinha, na engrenagem de configuração do YouTube, você consegue acelerar o vídeo para poder ver na velocidade 1.5, 1.75. Eu acredito que quanto 100 também ser muito rápido a ponto de você não conseguir entender, quando eu tô falando mais rápido é um pouco mais fácil de focar, pelo menos para mim. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar nossa aulinha. Hoje a gente vai falar sobre gestão por empatia e colaboração, que eu chamo de reunião, mas é basicamente uma dinâmica. Esse conteúdo faz parte como eu sempre falo, é um pedaço teórico e um pedaço prático. Esse aqui vai ser bem prático mesmo, exatamente como eu faço, aí você adapta para você ou usa nessa mesma forma, beleza? Qualquer dúvida, me chama. Então, vamos lá. Cara, por que eu criei essa reunião? Na verdade, eu acredito muito que as coisas vão acontecendo à medida que você vai acumulando conhecimento e de repente tem aquele momento de eureka, né? Aquela epifania. Então eu tinha algumas dificuldades e aí no momento que eu estava lendo, num sábado de manhã no sofá, começaram a surgir algumas ideias, eu peguei um papel, comecei a escrever, compartilhei com meu sócio, compartilhei com um outro sócio de uma outra empresa e comecei a desenvolver em cima disso. E aí, com o tempo executando, eu fui modificando ele, adaptando para a minha realidade e é a realidade que eu utilizo, que eu estou mostrando aqui para você, beleza? Então vamos lá, qual que eram as minhas dificuldades no momento? É criar um ambiente mais unido, de troca e ajuda, um ambiente mais colaborativo mesmo, porque eu sentia que muitas vezes, principalmente quando tem muita demanda, tem meta, tem resultado, as pessoas acabam tendendo a ficar um pouco mais individualistas. Não que isso seja ruim a pessoa focar quando tem uma demanda, mas muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil resolver ou ter uma performance melhor quando ela está fazendo sozinho do que em grupo. Em alguns momentos, sim, mas vale aquela máxima. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então eu sempre acho que a colaboração e a ajuda sempre tende a dar frutos melhores no médio e longo prazo. Tá? E como faz parte disso, né, diminuir o foco em si mesmo e pensar mais no todo, conseguir transpor aquilo de sou eu para que além do eu existir o nós. Então ninguém faz nada sozinho, principalmente dentro de uma empresa. E qual solução que eu encontrei? Foi a criação dessa reunião GEC, que é Gestão por Empatia e Colaboração. Não necessariamente é uma gestão, né? É mais uma ferramenta do que uma gestão, mas eu achei que GEC ficava um nome bonito. Mas
ele ficou mais como uma forma de, de denominar assim, porque internamente na minha empresa, nas duas empresas, as pessoas acabaram chamando de reunião semanal. Então, em vez de falar Jeca, a pessoa, hoje tem a semanal, me faz tal coisa na semanal. Como toda semana tem, virou semanal. E aí, quais são os objetivos? Vou passar os objetivos aqui e depois que eu explicar toda a metodologia, no final eu volto para a gente ver se os objetivos foram ou não cumpridos. Né? Esses objetivos foi quando eu idealizei. Então gerar empatia, gerar colaboração, né? Que são coisas um pouco que empatia no sentido de você entender o que a pessoa está passando, né? E se conectar com isso, e colaboração, a necessidade de ajudar as outras pessoas como um time. Criar um clima seguro para feedback, sugestões e críticas. Uma gestão mais humanizada, porque é focado muito mais nas pessoas do que necessariamente nas tarefas, nos indicadores e nos planos de ação. Diminuir um pouco a hierarquia, não diminuir a hierarquia no sentido de tirar a hierarquia, mas de aproximar para que todo mundo saiba que independente de onde você está na organização, todos têm problemas, todos têm dificuldades, tanto do ponto de vista no trabalho quanto em casa. E aqui até desse ponto de vista do trabalho quanto em casa, como eu não gosto muito de separar a vida pessoal e profissional, né? Tipo, quando você está no trabalho não quer dizer que não faz parte da sua vida pessoal. Então é tudo uma coisa só que é vida. Então é importante as pessoas entenderem o momento de cada um para conseguir cada vez mais entender o ser humano como uma coisa só. Não, agora eu estou no chapéu do cara que está trabalhando. Agora eu sou o pai, agora eu sou engenheiro, agora eu sou o marido. Não é bem assim que funciona. Estimular comemoração e energia. O que eu digo como energia? Muitas vezes a gente está com uma moral um pouco baixa. E quando você consegue estimular a comemoração de pequenas vitórias, não só, fechou um contrato, porque se a gente só comemorar quando fecha um contrato ou quando entra um novo cliente, qual o risco da gente comemorar de um mês, dois meses, dependendo do tamanho do seu negócio, né? E do tamanho do projeto que você vende. Imagina quem trabalha com licitações muito grandes. Pode ser que a pessoa feche 1 ou 2 contratos no ano, entendeu? E aí como que acontece isso? No meu caso, nas duas empresas funciona isso. Eu tenho uma empresa que faz eventos de formatura, então os contratos não tem fechamento todos os dias, né? Depende, tem época que as pessoas estão de férias, que nem reunião tem, então fica 2 meses sem contrato. E na minha outra empresa que é virtual, a gente lança os cursos esporadicamente, então tem vezes que ficam 2 meses sem ter curso. Imagina se as vitórias fossem só nos momentos em que tem alguma venda. Não funciona e também desmoraliza o resto do time, porque nem só de venda vive uma empresa. Então essas comemorações das pequenas coisas ajudam a subir a energia como um todo. E aí vale você descobrir o que estimula a energia para você. Tem algumas reuniões, a gente faz grito de guerra no final, tem gente que bota música, tem gente que pula, aí vai do como a sua equipe comporta. Aí, continuando o objetivo, estimular reciprocidade. Reciprocidade tem até uma marcação aí, né? Pra gente, pra eu explicar um pouco melhor. Por quê? Porque quando as pessoas tendem a confundir o trabalho em equipe, a ajuda com reciprocidade. Mas não, o trabalho em equipe normalmente é algo obrigatório para a empresa funcionar. Então, quando você senta do lado de alguém para ajudar, ou quando vocês reúnem, por exemplo, para pensar num projeto para apresentar. Isso é um trabalho em equipe, mas não necessariamente é reciprocidade. Reciprocidade é você ajudar a outra pessoa sem necessariamente esperar algo em troca, tá? Então é você ajudar para colher lá na frente e se for colher alguma coisa. Então reciprocidade é exatamente isso, é ajudar sem pensar que você vai receber nada em troca. Tá? É um pouco diferente aí do trabalho em equipe, que você está ajudando porque você quer um bem comum que é interessante para você também.
Entender o momento atual de cada um, como eu disse, a gente quer entender o ser humano como por completo, então para isso precisa entender o momento dentro e fora da empresa. Ajudar no gerenciamento de tarefas, porque a produtividade do time, a produtividade da empresa é sim um trabalho do líder, apesar que no momento da reunião não tem hierarquia, ele é uma ferramenta do gestor e do líder que implanta na equipe dele. Então, a produtividade é responsabilidade do líder e essa reunião ajuda no gerenciamento de tarefa. Estimular a autorresponsabilidade, estimular que as pessoas se conheçam melhor, isso é importante. Muitas vezes a gente passa 8 horas, 10 horas por dia com a pessoa e a gente não sabe que a pessoa está na faculdade, ou que a pessoa tem filho, ou que tem cachorro. A gente está muito perto, ao mesmo tempo muito longe. E isso é ruim quando a gente pensa do ponto de vista de empatia e colaboração, que é a intenção dessa ferramenta, tá? Explicados os objetivos, agora eu vou falar um pouco sobre a preparação. Como que você vai preparar essa reunião? É uma preparação extremamente complexa que precisa de muitos materiais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço da parede, você vai colocar cartolina, você vai fazer do jeito que você quiser e vai dividir em 4 partes. Só precisa ser algo grande porque você vai colocar post-its nele, tá? Então, vamos lá. Na primeira parte, é uma parte que vai ser chamado de tudo, tá? Imagina que isso aqui é como se fosse quadros ou pedaços na parede. Separa uma parede ou coloca 4 cartolinas do jeito que você achar melhor. Mais pra frente eu vou mostrar umas fotos que vai ficar mais fácil de entender. Então tem uma parte que é tudo, outra parte tarefas, fazendo e finalizado. Essa é a estrutura que você precisa, então você vai precisar de uma parede para isso, porque precisa ficar bem visual. Não adianta fazer por computador que não funciona. Além disso, você vai precisar de post-it e vai precisar de caneta. Aqui eu coloquei a foto dessa caneta Bic aí, mas o ideal é que seja caneta um pouco mais grossa para poder ver no post-it. E nas minhas reuniões, eu usava esse tipo de post-it aqui, que é um post-it um pouco maior, que fica mais fácil de colocar as informações. Mas, como o post-it é um pouco caro e a gente no escritório tinha muito papel de rascunho, porque às vezes contrato que não assinou, que tinha que fazer, depois de um tempo a gente começou a pegar o papel e cortar, porque o post-it não estava pregando na parede, ele estava caindo, a gente começou a usar o alfinetinho. Então já que estava usando alfinete, não precisava ter cola. Aí a gente simplesmente pegava papel e cortava, que ficava mais fácil e dava para reutilizar esse papel, para também não ficar gastando um monte de post-it, né? Não só pela parte financeira, mas pela parte sustentável também, já que tinha um monte de papel disponível, tá? Então o formato da reunião. O formato da reunião é uma reunião feita semanalmente, de preferência na segunda-feira. E por que de preferência na segunda-feira? Porque ela envolve as tarefas de cada pessoa. Então, normalmente, quando você tem uma reunião, quando você faz sua organização no começo da semana, existe uma tendência muito grande das coisas caminharem melhor. Porque imagina você fazer uma reunião que fala sobre tarefas da semana na sexta-feira. Pode funcionar? Pode, mas daí tem o final de semana e nem sempre você vai voltar com aquele gasto total. Então o ideal é fazer logo na segunda-feira. Aqui a gente fazia sempre um pouco, chegou a fazer um pouco antes do almoço, né? E depois começou a fazer 2 horas da tarde. Logo na volta do almoço, todo mundo reunia e antes de começar o expediente de trabalho, a gente fazia, assim, não tinha que parar ninguém para fazer reunião. Chegamos a fazer também antes do almoço, daí terminava todo mundo e ia almoçar, mas aí fica de você, essa é uma sugestão, tá? Uma duração máxima de 60 minutos, quando eu digo 60 minutos é máximo mesmo, tá? Normalmente ela dura 30, 35 minutos, né? Então, mas cara, no máximo 60, para também não ser algo que vai atrapalhar a rotina de trabalho. O mínimo precisa de 2 pessoas e no máximo 8. Eu já cheguei a fazer com 10, com 12, mas aí começa a demorar um pouco e as pessoas começa a cair muita energia das pessoas. E como a gente não quer passar dos 60 minutos, a minha sugestão
é ficar entre mínimo 2 e máximo 8. Importante, todos participam, sem hierarquia, não é porque você é o chefe ou o líder que você vai ficar vendo a reunião e não vai participar. Então todo mundo participa da mesma forma, do mesmo jeito, tá? E aí a preparação prévia. O que precisa para preparação? Porque não é uma reunião que simplesmente chega e se faz. Todo mundo precisa trazer algo para essa reunião, porque a gente está falando de tarefas. Como está falando de tarefas, as tarefas têm que ser previamente pensadas. Não dá para chegar na hora e falar, agora eu vou definir minhas tarefas. Mas vocês vão ver que é super fácil. Cada pessoa pega 3 post-its, tá? Pega 3 post-its e cada post-it deve ter a tarefa que será feita na semana, sempre as mais importantes. Como são 3 post-its, você vai pegar as 3 principais, tá? Para cada tarefa, ela deve ser especificada, né? Tem que estar específico o critério de feito. O que eu quero dizer com critério de feito? O que garante que aquela tarefa foi realizada, entendeu? Por exemplo, eu coloquei na tarefa... Coloquei uma tarefa genérica do tipo, eu preciso apresentar um relatório. Tá, mas que relatório que é? Quando você vai fazer? Para a pessoa entender que quando é específico o suficiente para a pessoa bater o olho e entender quando aquilo foi realizado. Não pode ser abrangente do tipo, eu não consigo saber se você realizou ou não, por exemplo. Óbvio que não é esse a realidade da empresa, mas, por exemplo, cara, uma tarefa não específica seria, cara, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer uma tarefa não específica, cara, mas emagrecer quanto? Né? Então, o critério de feito seria emagrecer 10 quilos. Aí, quando a pessoa emagrecer 10 quilos, todo mundo sabe. Então, fica mais fácil do que fechar o contrato. Não, quantos contratos vai fechar, de que forma. Então, quanto mais específico, melhor. E por quê? Daria para ser só genérico e a pessoa explicar na hora, mas quanto mais específico, mais acelera, porque que você já sabe se foi feito ou não, tá? E pode ser pessoal ou profissional. Essa é uma parte super importante. Por quê? Porque quando a gente está falando de tarefas na semana da pessoa, as tarefas podem ser profissionais e podem ser pessoais, porque dependendo como for, a pessoa está passando por um momento em que tem coisas... eu trabalho muito com um estagiário. Então tem alguns momentos que o estagiário está na última semana de aula e está cheio de prova. As principais tarefas dele são essas tarefas pessoais. Então são as principais tarefas como um todo. E por que isso é importante? Porque a gente não quer gerar empatia. Nada melhor para gerar empatia do que saber qual é o momento da outra pessoa. Então a pessoa coloca às vezes 3 tarefas só do trabalho e ela está num momento muito complicado da vida dela, por exemplo, cheia de prova. Isso não vai gerar empatia, porque qual é o risco da pessoa não fazer nenhuma tarefa, porque não são as tarefas mais importantes, e ainda a pessoa vai sair como uma pessoa que não fez nada, quando na verdade ela só estava numa semana muito difícil. Então entra qualquer tipo de tarefa. E isso também é importante porque isso vai conectar você, líder, com eles. Você vai entender o momento. Às vezes a tarefa principal da pessoa é conseguir levar o filho pro médico, conseguir fazer tal coisa. E você entende e consegue se aproximar entendendo a realidade da pessoa. Porque muitas vezes a gente só vê o número e só vê o desempenho e a pessoa tem um monte de problema em casa. E você só tá vendo que ela não tá rendendo. Só que às vezes existe um motivo. E é por isso que essa reunião entra muito a parte pessoal, tá? E pontuação. E na parte pessoal até é engraçado que quando você vai fazendo por muito tempo, as pessoas vão se sentindo mais livres, você vai ver que tem muita gente que vai colocar qual é a tarefa da semana. Nossa, queria começar um novo hábito e meu objetivo é ir 3 vezes na semana na academia. E isso faz parte e as pessoas vão se ajudando, tá? Aí tem que ter pontuação, que a pontuação é tarefa, dificuldade e bônus. Eu sei que tá meio complicado, mas eu vou dar um monte de exemplo, então fica comigo que você vai ver que é super simples, tá? Então, um exemplo aqui, a descrição da tarefa, ela precisa ser específica para todo mundo entender o que é aquela tarefa e precisa ter um critério de feito, para que seja muito fácil descobrir se ela foi realizada ou não. E a pontuação. Depois você vai entender de onde veio essas pontuações, isso, mas só para vocês terem noção de um post-it real.
Entregar o relatório financeiro consolidado do último mês, com análise de redução de custos. Então, cara, super específico, porque entregar um relatório consolidado do último mês e precisa ter as análises de gasto. Então, é específico e tem um critério de feito. Você sabe que é um relatório do último mês com essa análise, tá? E aqui a pontuação e depois eu vou explicar o que significa cada coisa. E cada pessoa faz 3 post-its, todos com a mesma estrutura. Beleza? Tamo junto até aí. Se não entendeu, volta um pouquinho, vê de novo, mas eu vou detalhar ele certinho, vocês vão ver o quanto é poderosa essa reunião. E aí a gente tem os quadros, vou voltar para dar uma explicada em cada um dos quadros. No quadro tudo, cara, é realmente tudo. Então você pode colocar tarefas importantes, do tipo, tarefas que você vai fazer daqui 3 semanas. Então você já pega e já coloca ali. Você pode colocar as tarefas da próxima semana, algo para ficar no radar, assim, do tipo, vamos receber tal visita, vai acontecer tal coisa. Frases motivacionais, aprendizados, até feedbacks, anônimos ou não. Cara, você pode fazer o que você quiser. É algo que é só para estimular as pessoas a usarem o quadro. Então tem esse quadro de tudo, as pessoas usam para o que quiser. Tem outro quadro, que é o quadro de tarefas. Aqui são as tarefas de todas as pessoas. Somente as tarefas que serão realizadas durante a semana, tá? Então lembra que a reunião é semanal? Então naquela semana vai ser preenchido esse quadro, eu vou ensinar a dinâmica. Então na de tarefas, não são todas as tarefas da pessoa, mas sempre as 3 tarefas que vão ser realizadas naquela semana. Aí tem o fazendo, tá? Que são as tarefas que já estão em andamento, ou seja, sendo realizadas, ou tarefas que estão travadas. Por que é importante ter um fazendo? Para que você saiba naquele momento no que as pessoas estão trabalhando, e também muitas vezes as tarefas não conseguem ser feitas na semana. Então você começa a ver o quanto as tarefas estão travadas naquela pessoa ou não. E aí você, como líder, consegue ajudar. Se você vê que por 2 semanas a pessoa tem as mesmas tarefas, alguma coisa está errado, é o momento de fazer uma interferência e dar uma ajuda. E o finalizado é o mais óbvio, né? Que são as tarefas realizadas, ou seja, as tarefas que passaram pelo critério de feito. E é importante ter isso, para falar, tá bom, o cara fez, eu não posso só pegar o papel, amassar e jogar fora? Não, porque é importante, porque daí de forma lúdica você vai ver o desempenho da semana. Então, quando você fizer a retrospectiva do que foi feito, você vai conseguir ver de forma clara tudo aquilo que foi realizado. Você tem um monte de papel não realizado ou não. E você, como gestor, mesmo que não seja na hora da reunião, você vai começar a ver o desempenho do time, tá? Então vamos comigo. Primeira reunião. A primeira reunião é a primeira vez que você for fazer isso na vida, assim, que você sentou, vou aplicar agora. Como que ela funciona? E é muito parecido com todas as outras, só vai mudar um ponto que eu vou explicar nos próximos slides. Então, cara, você sorteia um mediador. Ou no começo eu sorteava, mas depois de um tempo a pessoa, quem começa? Eu começo. Pode ser também. Que é simplesmente quem vai iniciar, tá? Ele não vai ser responsável por muita coisa. Ele vai iniciar e aí vai das pessoas garantirem o bom andamento. Cada um vai fazer uma apresentação de 5 minutos, tá? Então, vamos supor que esse quadro com as 4 partes que eu mostrei estão atrás de mim. Aí é minha vez. Eu vou pegar, vou levantar e ficar na frente do quadro e eu tenho 5 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou ler a tarefa do post-it, realizar, blá, 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 blá. Beleza. Eu vou explicar a importância da tarefa e essa parte é muito importante. É importante que a pessoa explique a importância. Para sempre obrigar a pessoa, no momento que está escrevendo a tarefa, pensar se ela é importante ou não, porque ela vai ter que explicar isso para as outras pessoas, e também para todo mundo entenda a relevância daquilo, porque isso vai ajudar a conectar. É o lance da empatia. Então você vai chegar lá, vai explicar, o relatório é importante porque a minha tarefa é entregar o relatório financeiro do último mês e ele é importante porque o meu gestor depende disso para fazer a apresentação final de blá blá blá. Beleza. Explicar a principal dificuldade, isso é importante, porque também gera empatia. Cara, tudo gira em torno de empatia, porque o segredo do negócio é conectar as pessoas para que todo mundo, lembra, empatia e colaboração. Essa é a intenção desse exercício.
Então você explica a importância, todo mundo está ciente, e você explica a principal dificuldade, porque a pessoa se conecta com a sua dificuldade, e a sua dificuldade pode ser: a minha dificuldade é porque o relatório tem 300 páginas, a minha dificuldade é porque o sistema ele manda picado as informações. E aí acontece duas coisas: primeiro, as pessoas se conectam por ver que existe uma dificuldade real, e você como gestor, como você está presente, você começa a entender aonde dói. Nossa, é uma tarefa tão importante e o relatório não emite os dados direitos. Será que eu não posso intervir nisso? Então olha a ferramenta pro líder. E pergunta se alguém pode ajudar. Apesar, depois do momento, aqui a gente está tentando colocar um pouco de colaboração. Então você colocou... e aqui quando eu digo ajudar, é óbvio que o dono da empresa ou o líder sempre pode ajudar. Mas, cara, você vai ajudar se realmente só você conseguir ajudar. Porque senão você vai acabar ajudando todo mundo e você vai se encher de tarefa, e não é a intenção. Mas normalmente, tem o relatório, acontece isso. A outra pessoa, daí uma outra pessoa fala: essa semana eu estou um pouco mais livre, eu posso te ajudar a consolidar esses dados. Pelo menos eu não entendo como fazer a análise de despesas, mas eu posso colocar numa planilha para você. E aí você vai estimulando, porque as pessoas até se sentem bem. No começo a pessoa fica meio assim de ajudar, e depois eles se sentem bem de ajudar. Acontece um negócio muito interessante. E a pessoa explica a pontuação, tá? Qual é o motivo daquela pontuação que ela deu. E coloca o post-it no painel de tarefa. E repete isso para os outros post-its, são sempre 3. Agora, quanto à pontuação. Só tomar uma água aqui. Vamos lá. Como que funciona a pontuação? Essa é uma parte legal e é a parte que as pessoas discutem, conversam, é muito interessante. Tipo de tarefa, dificuldade e bônus, são três pontuações, tá? O que são os tipos de tarefa? Se a tarefa for uma tarefa da empresa, tem 3 tipos. Tem uma tarefa de dia a dia ou uma tarefa de rotina, que é aquela tarefa mais operacional, que é imputar pagamento, fazer uma ligação, tudo isso é tarefa de rotina, tarefa do presente, tá? Ela vale 1 ponto. Existem tarefas gerenciais / organizacionais, que são tarefas mais administrativas. Então são tarefas que a gente pega algum item do passado e organiza, tá? E existem as tarefas estratégicas, que são tarefas que olham para o futuro. Vou dar um exemplo. Eu sou o gestor financeiro. O que seria uma tarefa de dia a dia / rotina? Imputar pagamento. Isso é o dia a dia. O que seria uma tarefa gerencial / organizacional? É preparar o relatório consolidado com análise de despesas. Isso eu estou pegando dados do passado que a empresa gerou, estou consolidando e fazendo uma análise de gastos. Eu não estou pensando no futuro, estou só pegando coisas do passado e consolidando. O que seria uma estratégia, uma tarefa estratégica? Depois que eu tenho essas coisas consolidadas, é eu pegar esse relatório e fazer o meu orçamento para o resto do ano. Aí já é uma parte estratégica, entendeu? Então eu estou dando o exemplo dos 3. E aí, como eu gosto muito de desenvolver as pessoas profissionalmente, eu coloquei essa estratégica / desenvolvimento profissional. Então quando a pessoa tem uma tarefa que é ler um livro da área, fazer um curso, também vale 5 pontos, porque as pessoas sempre tendem a pegar mais pontos, tá? E aí, é uma parte importante, que a pessoa, lembra que eu falei que sorteio um mediador? O objetivo do mediador e das pessoas é sempre confrontar esses números. Isso aí não é uma tarefa estratégica não, porque todo mundo acha que todas as tarefas são estratégicas. Isso não é não. E aí você como líder vai ajudando. Mas sempre é o todo. Nunca fale, não, isso não é. Se as pessoas que estão lá decidirem que é uma reunião, que é uma tarefa, beleza. Depois, fora disso, você chama a pessoa e fala: isso aqui não necessariamente é uma tarefa estratégica, deixa eu te explicar. E aí você explica. E aí também tem as tarefas pessoais. Aí tem a tarefa pessoal de rotina, dia a dia, tipo ir para academia, e desenvolvimento pessoal. Pode ser, algum curso que não necessariamente seja da empresa, meditação, não sei, aí você decide. Só que, até para também não ficar só tarefas pessoais, a tarefa pessoal não tem o ponto 5, tá? Até para a gente sempre entendendo para as outras tarefas. E aí você como gestor também vai notando, mas essa pessoa tem 3 semanas que só tem tarefa pessoal, alguma coisa está errada.
E muitas vezes pode ser até na liderança, porque talvez você não esteja dando os desafios necessários para a pessoa performar ou fazer o que tem que fazer, tá? E aí, às vezes, a pessoa está até desmotivada porque as principais tarefas da semana dela são pessoais, tem alguma coisa errada. Dificuldade: 1 se for fácil, 3 se for médio e 5 se for difícil. E essa é a parte legal, porque as pessoas sempre, isso aí não é difícil, não, isso aí não é fácil. E toda vez que outras pessoas vão discutindo, vai forçando aquela pessoa que está de pé a sempre querer explicar melhor e a sempre tentar defender o seu ponto. Isso gera empatia, cuidado para não ter briga, óbvio, isso gera empatia, porque a pessoa começa a entender a dificuldade e também faz o próprio colaborador refletir na dificuldade daquilo. Tá? Para ver, e você como gestor vê, nossa, mas não é uma tarefa difícil e a pessoa colocou como 5. Pode ser que eu tenha que ajudar, porque para mim parecia que era fácil, para a pessoa não. E, cara, é uma ferramenta muito potente para liderança isso aqui. E o bônus. O que é o bônus? Se a pessoa pediu ajuda, né, e alguém se dispôs a ajudar, esta pessoa ganha um ponto. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um relatório. Alguém pode me ajudar? Aquela pessoa falou, não, eu posso. Então, eu ganho um ponto só por ter encontrado alguém para me ajudar. E aquela pessoa que ajudou ganha 3 pontos. Aí ela vai ganhar 3 pontos no post-it dela, não no meu, tá? Vai ganhar na vez dela. E relação direta com a meta. Como todas as empresas têm meta, se a tarefa da pessoa for uma tarefa que é relacionada com a meta, vale 5. Então, qual que é o ideal dos mundos? Que a pessoa tenha muita tarefa estratégica ou gerencial e que toda vez ela tenha uma relação com a meta. Então, toda vez quando a pessoa vai fazer o post-it, ela quer ter o mais ponto possível, ela já vai condicionando a sempre pensar que tarefa que eu posso fazer para alcançar a minha meta. E aí você como gestor, como você está lá, você já vai olhar e falar assim, nossa, faz muito sentido essa tarefa para meta, ou falar, isso aí não tem a ver com a meta, por causa disso, isso aí é uma tarefa de rotina. Óbvio que todas as tarefas têm a ver com a meta, né? Porque se a pessoa é um comercial, tudo que ele faz é para tentar vender. Mas aí você precisa ponderar se aquela tarefa em específico vai levar para a meta ou se é uma tarefa de rotina, tá? Normalmente uma tarefa de rotina não necessariamente ela tem relação direta com a meta, mas sim indireta. Tá bom? Então aí você vai usando, não tem muito certo e errado, mas o importante é você usar a mesma medida para todo mundo, beleza? Então vamos lá explicar esse post-it, quero entregar consolidados os resultados, a nota era 3, 3, 5 e 11, né? A soma, né? 11. Então por que é 3? Porque como organizar um relatório de dados que já tiveram, é algo organizacional / gerencial. Então, é por isso que é 3 pontos. E é uma tarefa da empresa, não é uma tarefa pessoal. Então, é por isso que está 3, porque é algo organizacional e gerencial. É pegar os dados, consolidar e fazer uma análise de gastos. Dificuldade, médio, 3. Aqui depende da pessoa. Então, aqui é um exemplo. É uma dificuldade 3, porque é bastante. Daí a pessoa vai explicar. Porque é bastante dados, porque eu preciso pegar o relatório, tal, beleza. E tem relação direta com a meta, porque a meta da pessoa, nesse caso hipotético, é redução de custo. Então, se é redução de custo, ela fazer uma tarefa onde ela consolida os dados e faz uma análise de gasto, está diretamente ligada com a meta. Aqui no caso, o pediu ajuda e ajudou, ele não entra aqui. Por quê? Porque a gente está falando da primeira reunião. Isso aqui vai valer para a próxima reunião, onde já tem tarefas que passaram, tá? Porque também não adianta só a pessoa colocar o post-it e simplesmente já valeu os pontos, tem que ter realizado. E aí isso aqui tudo a pessoa vai fazendo na mão. Como o post-it está grudado e alguém fala, eu vou ajudar, a pessoa escreve ali e depois só vai mediando. Não tem tanto processo e regra quanto parece aqui, fica um negócio bem divertido. Tá? E aí, as próximas reuniões. Como que vão funcionar as próximas reuniões depois dessa primeira? Segue o mesmo modelo, só que no começo tem algumas pequenas diferenças, tá? Primeiro, o fechamento da última semana. O que é o fechamento da última semana? Eu sou a pessoa que sou a primeiro. Quando eu for pro quadro, você concorda comigo que o quadro já está completo? Já tem as coisas? Eu simplesmente vou falar, essa tarefa foi feita. E aí, foi feita? Foi. Se alguém achar que não foi feita, beleza. Foi feita, passou para lá. Essa tarefa foi feita? Foi feita. E aí, quando a pessoa for passar a tarefa, o que ela vai fazer? Alguém vai estar no computador, numa planilha, ela vai somar os pontos. Então, peguei essa tarefa, que ela lembra
essa tarefa aqui? Vamos supor que eu fiz a tarefa dos 11 pontos, tá? Eu fiz a tarefa dos 11 pontos e alguém me ajudou. Então, o que acontece? Aqui, anota, beleza, peguei essa tarefa, ó, e o fulano de tal me ajudou. Aí eu coloco no negócio finalizado, né? E alguém tá no computador, cada hora pode ser um responsável, ele vai colocar 11 pontos. Só que como alguém me ajudou, vamos supor que o João me ajudou. Então, eu já vou ter 12 pontos, que é o 11 pontos da tarefa, mais um de que a pessoa me ajudou. E automaticamente, como a pessoa já está com a planilha aberta, ela já coloca 3 pontos para o João, que foi a pessoa que ajudou, tá? Então a pessoa anota e soma a pontuação. Depois eu vou falar que vocês vão fazer qual que é a intenção da pontuação, né? Além de ser divertido, aí verifica, anota e soma a pontuação e verifica a ajuda, que é essa questão de foi ajudado ou não. E retira o post-it, caso for finalizado. Aí tem 3 coisas que podem acontecer com o post-it. Vamos supor que a pessoa não conseguiu fazer a tarefa. Pode acontecer 2 coisas. Ou aquela tarefa ainda continua sendo importante para a semana, então simplesmente ela vai manter no quadro, tá? E daí, em vez dela aparecer com 3 post-its, ela apareceu com 2, porque uma tarefa já está ali. Ou aquela tarefa foi realizada de outra forma, ela não fez, mas foi realizada de outra forma, então não faz mais sentido, a pessoa vai retirar e jogar fora. Ou finaliza e vai para a parte de finalizar. É sempre essas 3 coisas. Aí aconteceu isso, a pessoa limpou a parte dela do quadro, né? Os 3. Ou passou tudo ou manteve um ou outro. E aí, lê a tarefa do post-it. Volta de novo, lê o post-it, explica a importância, explica a principal dificuldade, ajuda, explica a pontuação e coloca o post-it no painel. Aí essa parte em preto é exatamente a outra reunião. A única diferença é que a gente fez um overview do que passou, tá? Isso dá para fazer super rápido, as pessoas interagem, dá para fazer tranquilo e repete para o próximo post-it. É exatamente igual, tá? Se ficou muito rápido, muito confuso, me pergunta aqui, se precisar eu gravo outro vídeo explicando melhor, ou detalhe alguma coisa, ou a gente vai conversando, se não pausa, volta, vai assistindo, cara, mas tenta aplicar, porque você vai ver que o resultado é muito bacana, tá? Uma simulação aqui, né? Simulação, na verdade, um exemplo. Essa aqui é uma parede de uma das empresas. Então, a gente começou colocando o post-it, né? Só que os post-its caíam, né? Porque essa parede é invernizada. A parede não, né? O armário é invernizado, então o post-it caía. Qual que foi a solução? Tem essas cortiças que você compra na Calunga da vida, que atrás ela é uma fita dupla face. Então você pega e cola. E aí a gente comprou tarraxinha que ia colocando. E é por isso até que eu falei que dava para usar, em vez do post-it, papel, né? E aí, nesse caso, eles resolveram cada cor do post-it significar uma coisa diferente, mas aí foi uma coisa interna. E aí eles não quiseram chamar de tudo, fazendo, aí eles fizeram de uma forma mais divertida os quadros, né? Mas é o tudo, tarefas, fazendo e realizado, tá? E aí, para facilitar, cada linha é um colaborador, para não ficar bagunçado e cada um colocar o post-it onde quiser. Então, essa linha você colocou aqui, você coloca os outros na frente, isso vai facilitar. Então, só para voltar aqui, começou a reunião, vamos fingir que essa pessoa que está aí foi lá, ficou na frente, falou, fez o overview dos post-its e colocou os post-its, ele vai ficar ele fica nessa forma, tá? Então tem o tudo, que tem um monte de coisa, tem as tarefas da semana, o que já está sendo feito, e lá o último são os que já foram finalizados, tá? E aí, alguns pontos importantes para que tudo funcione da melhor forma. Então, atenção aqui, porque tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, esse é o mais... Cara, dentro dos testes que eu fiz, esse é uma das coisas mais importantes. Cara, não é uma competição. Como assim não é uma competição? Você não pode estimular... Como você está estimulando empatia e colaboração, você não pode ter um vencedor. Quem tiver mais ponto ganha. É como se fosse... não é um jogo de futebol, é como se fosse uma corrida. Normalmente, quem gosta de correr, dificilmente a pessoa vai correr para tentar ganhar alguma coisa, porque a gente não é profissional nisso. Você corre para tentar sempre bater o seu recorde, para tentar fazer um tempo melhor. Você não está competindo com as outras pessoas, é você com você mesmo. Então, a minha
sugestão é que tenha uma pontuação teto. Então, por exemplo, você vai estimular de alguma forma, ó, todo mundo, aí você vê a soma de ponto que normalmente acontece, todo mundo que passar 100 pontos vai ganhar um jantar, vai ter um day off, o que for. Então não é um contra o outro, tá? Então você estipula um teto de pontuação e todo mundo que passar, você... Porque daí tem esse estímulo da competição, porque senão a pessoa sempre vai querer... Se não tiver esse estímulo da competição, mas uma competição não ruim, vamos dizer assim, a pessoa acaba sempre colocando as tarefas mais fáceis, assim. Então você, como gestor, vai olhando e vai chamando. Então, cara, não é uma competição, coloca um teto e todo mundo que passar, você dá algum tipo de incentivo, pode ser um troféuzinho, não precisa ser alguma coisa que gaste muito dinheiro, mas é importante ter essa disputa, mas, cara, sem ser uma competição de um contra o outro. Isso é importante, tá? Todos devem concordar com a pontuação do post-it. O que eu quero dizer? Para estimular, se a pessoa colocou um negócio lá, essa é uma tarefa que é estratégica, e as pessoas não concordaram que é estratégica, só vai manter aquilo se todo mundo concordar. Em algum momento as pessoas têm que concordar. Então isso é importante por quê? Porque eu vejo que uma dificuldade muito grande é das pessoas fazerem as tarefas, sabe? Colocarem no papel o que precisa ser feito. Então essa discussão é importante, porque a partir do momento que você abre para discussão, a pessoa tem que justificar. E ela se justificando, ela tem que pensar para responder. E automaticamente ela vai pensando o porquê é e o porquê não é. E você, como gestor, vai dando ajuda dentro do possível, sem ficar algo, não, ó, eu como gestor disse isso. As pessoas têm que concordar. Concordando é o que acontece. Quando a maioria concordar, normalmente todos concordam, mas se tiver alguma briga muito grande, ou o que a maioria fizer, resolve. Estimule o feedback e a argumentação. Nunca pode ser, eu acho que é esse ponto. Não, cara, mas por que você acha isso? Mas por que é estratégia? Mas por que tem a ver com a meta? Você pode explicar um pouco mais? E você, como líder, vai perguntando e vai estimulando isso. E você também vai colocar lá o seu papelzinho. Um ponto importante que eu falei, inclusive, no último vídeo sobre feedback. Cara, não critique as pessoas, mas sim os processos e as tarefas. Principalmente se a pessoa não fez, não vai falar que a pessoa é ruim, ou que a pessoa foi desatenta, ou que a pessoa não teve compromisso, ou mesmo que fez uma tarefa que não é muito específica, ou que não tem nada a ver. Cara, sempre fala, ó, essa tarefa não ficou legal por causa disso, disso, disso. Esse processo não tá certo por causa disso, disso, disso. Não, você fez errado, você não sabe fazer. É sempre a tarefa, nunca a pessoa, tá? E não julgar a importância. E essa é a parte mais difícil e importante. Lembra como a gente falou que o nosso objetivo aqui não é uma reunião apesar de ter baseado num Scrum da vida, né, em metodologias ágeis, não é essa a intenção. Então, cara, se pra pessoa o que é importante naquela semana é ir pra academia, se o que é importante para aquela semana é fazer uma tarefa que é muito simples, cara, deixa e você vai vendo ao longo do tempo. Se você notar que aquilo, cara, mas toda semana as tarefas são pessoais, você chama essa pessoa para conversar. Mas não julgue a importância ali na hora, porque se você fizer qualquer coisa na hora, você vai coagir todo o resto das pessoas, tá? E aqui, que é exatamente isso que eu acabei de fazer. Líder, em caso de problema, ou dificuldade, ou não concordância, cara, fala depois. Chama a pessoa e fala, ó, eu tô achando que as suas tarefas estão muito simples, tô vendo que nenhuma tarefa sua tá linkada com a meta, você tá precisando de ajuda, não deixa para bater a meta na última semana, tá? E um ponto importante, como a pontuação tem um teto, no meu caso, eu fazia sempre de 3 em 3 meses. Então, cada 3 meses, porque aqui as metas são trimestrais, eu zerava e começava de novo. Até para não desmotivar uma pessoa que está muito longe, né? Que a pessoa não foi bem, ela ficou muito longe. E aí, se a pessoa não puder participar, ela fica zerada, né? Claro. E aí, em caso de problema, você conversa com a pessoa depois. E aí, cara, comemore todo o avanço. Lembra que eu falei das pequenas vitórias? É exatamente isso, cara. Comemora todo o mínimo avanço que passa.
todo. Então a pessoa colocou a pessoa, e isso é muito legal porque isso acontece de uma forma muito mais fácil do que normalmente. A pessoa foi 3 vezes na academia, por exemplo, todo mundo bate palma, ou a pessoa, ó, o meu objetivo era passar nessa matéria. Cara, a pessoa passa, todo mundo bate palma, ou a pessoa entregou um relatório, fechou uma turma, fechou um cliente, né? Então, cara, tem salva de palma, a galera se abraça, super legal, a energia fica muito massa. Então, cara, comemora tudo. Qualquer coisa que for finalizado, todo mundo bate palma, tá? Então é bem interessante. E o líder, ajudar quem tem mais tarefas complexas. E o que eu quero dizer assim, aqui? Várias pessoas foram colocando. E aí você vê que tem uma pessoa, cara, que ela tá numa semana muito difícil. Então todas as tarefas dela são muito complicadas, todas são difíceis, todas são de ou gerencial ou estratégica, ou mesmo de rotina muito complexa. Por exemplo, né, no caso da empresa de formatura, por exemplo. Quando está na semana do evento, a equipe que é responsável pela produção, ela tá super atarefada. Então você vê que todas as tarefas são muito cascudas assim e ainda falta tarefa para colocar, porque só colocou as 3 principais. E aí você como líder tá sempre de olho, ou para você ajudar, ou para falar assim, ó, Felipe, você, como eu tô vendo, as suas tarefas da semana, você não tem nenhuma tarefa muito difícil. Você pode ajudar o João nas tarefas dele, porque todas as deles estão tão complexas? Você vai fazendo isso, ou você mesmo vai ajudar. Nossa, essa pessoa vai ficar sobrecarregada, eu vou ajudar ela, tá? E líder, ao final do mês, verificar. O que você vai verificar? Se o resultado da empresa vezes a pontuação do quadro. Como assim pontuação? Lembra que todo mundo tem uma pontuação? E aí, no primeiro mês, trimestre que você fez, você viu que a empresa bateu a meta, sei lá, 100% da meta, e a pontuação do quadro foi 200. E aí, o outro mês, você viu que a pontuação do quadro foi 400. O resultado da empresa melhorou ou piorou? A tendência é, quanto mais tarefas forem realizadas e com pontuação maior, porque são tarefas não só operacionais, mas tarefas gerenciais e estratégicas, né? Tarefa um pouco mais e de desenvolvimento profissional também, né? Então tarefas que evoluem as pessoas e a empresa, a tendência é quanto maior a pontuação, melhor o resultado da empresa. Verificar a mudança de clima, porque como a todo tempo você está vendo a dificuldade da pessoa, está em semana de prova, está em semana de entrega para o cliente, tá? E você vai notando, tem que verificar essa mudança de clima, de notar que as pessoas estão mais unidas e mais colaborativas. Isso é importante, porque também não adianta fazer se não tem resultado, tá? E aqui, abandone ele aqui nesse momento. Você também é uma pessoa que vai colocar o post-it lá. Por quê? Porque a pessoa também, eles também têm que entender as dificuldades que o líder tem. E as coisas que precisam ser entregadas. Cara, tem uma reunião estratégica nisso, tem que fechar isso. É importante eles saberem também quais são as suas demandas, para não achar só que você fica sentado numa sala esperando eles se matarem. Então, é importante isso. E também, uma das coisas que você pode verificar você não precisa esperar acabar o trimestre, né? Que eu falei aqui o final do mês, né? Não precisa esperar acabar o trimestre ou o ano para verificar. Cara, não precisa a todo mês, você vai vendo, a pontuação tá melhorando, você vai comparando e vai dando uma olhada. E também você vai notando como melhora a capacidade das pessoas em descrever tarefas e saber o que tem que fazer, porque é o seu papel ir ajudando. Então, essa tarefa ficou boa, essa tarefa não ficou, e se você fizer isso, daí você vai ajudando como líder. E aqui, por último, adapte. Por que adapte? Cara, isso aqui funcionava para mim. Isso aqui funcionou para mim desse jeito. É um jeito como eu gosto de tratar as coisas. Eu tenho uma facilidade com racionalizar as coisas e isso ficou super fácil, foi um jeito divertido, todas as pessoas gostaram e naquele momento funcionou. Nas segundas-feiras a gente batia palma, cantava grito de guerra. Aí pra você tem que ver o que vai funcionar. Às vezes você vai, cara, 3 post-it não dá, precisa ser 4. Minha reunião não dá pra ser 60 minutos. Em vez de uma pessoa só falar, em vez de cada pessoa falar o seu, uma pessoa só fala. Ou, cara, seja o que for. Aqui eu coloquei exatamente como eu faço, que a intenção dessas aulas é o skin the game, cara. O que eu faço, eu tô passando para vocês exatamente da forma que eu faço ou que algum empresário ou líder que eu mentoro faz, tá? E aí,
Lembra dos objetivos? A aula tá ficando grande, mas, cara, vai fazer muita diferença para você. Objetivos. Gerar empatia. Cara, com certeza. A partir do momento que você sabe como está a semana da pessoa e quais são as dificuldades dela, isso vai sim gerar empatia, porque a pessoa vai entendendo, né? Ou a empatia é colocar o sapato do outro. Não tem jeito mais fácil do que a pessoa falando o que tem que fazer, explicando a semana, falando da importância e falando das dificuldades, tá? Gerar colaboração. A partir do momento que você pede um para ajudar o outro e vai estimulando, e você também como líder vê que uma pessoa está mais atarefada e outra menos e tenta ajudar nisso, você vai gerar colaboração, criar um clima seguro para feedback, sugestão e crítica. A todo momento as pessoas vão conversando sobre a tarefa, isso dá uma ajuda porque é uma reunião um pouco mais descontraída. Uma gestão mais humanizada, porque você está focando nas pessoas. Apesar de estar falando de tarefa, você está mais falando das pessoas do que das tarefas. A tarefa faz parte do jogo, entendeu? É algo mais humanizado. Diminuir a hierarquia, porque ali está todo mundo, ainda mais se tiver mais de uma hierarquia, né? Tem tipo o colaborador, um líder e o sócio da empresa, está todo mundo junto. Isso diminui um pouco, coloca todo mundo como ser humano. Estimular comemorações de energia, cara, é muito divertido. Você vai ver que a galera bate palma, fica brincando, isso aí vale meia palma só. Então tem várias brincadeiras assim que a equipe vai fazendo. Estimular a reciprocidade, com certeza, porque a partir do momento que você vê que uma pessoa está precisando muito e você tenta ajudar sem nada, apesar de ter uma pontuação, mas isso não faz muita diferença, porque a pontuação nem é tão alta assim pelo fato de ajudar, isso começa a gerar reciprocidade. Entender o momento atual de cada um, com certeza, principalmente, e é por isso que tem as tarefas pessoais, para que possa entender o momento de cada um. Estimular que as pessoas se conheçam melhor. Com certeza. Porque, eu vou levar meu cachorro para tal coisa, vou fazer tal. Então isso acaba acontecendo e ajudar no gerenciamento de tarefas. Porque a todo momento você está vendo quais são as tarefas mais importantes. Imagina, olha que ferramenta interessante. Você tem em uma reunião quais são as 3 principais tarefas de todo mundo da sua equipe. É um negócio muito útil, tá? E estimular a autorresponsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa precisa pegar um post-it e falar se ela fez ou não, o porquê fez, ela não consegue justificar colocando a culpa no outro. Se por acaso ela não fez, ela vai precisar, eu não fiz por causa disso, disso, disso. E se por acaso a pessoa simplesmente falar que não fiz, normalmente as pessoas perguntam, mas se não perguntar, você pode depois chamar a pessoa, por que não aconteceu? Você precisa de uma ajuda. Então você está estimulando a autorresponsabilidade, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu queria apresentar. Essa reuniãozinha que eu faço, né, que eu chamo de JEC, né, que é Gestão de Empatia e Colaboração, mas pode ser chamado de semanal. Era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida me procura lá no Instagram, eu coloco aqui nos comentários, né, se você chegou até aqui nesses 60 minutos. E não esquece do desafio, o link tá aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Valeu!